Bom, pessoal, vamos lá. Enquanto vocês estão escrevendo, hoje o Senhor ministrou no meu coração, na nossa oração da manhã. Olha lá, a Lisandra colocou, tudo é teu, Senhor. A Amandinha colocou, o Senhor é o único e suficiente em minha vida. Um amor que me constrange, é verdade, Amandinha. Também tem a Renatinha, colocou, o Senhor é o meu amor, tudo é teu, é isso mesmo. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. Agora que eu tô me olhando aqui na câmera, gente do céu, eu tô parecendo daquele filme lá, Mortícia Adams, não tô... Meu Deus, como eu tô branca, olha só, gente, precisava ter passado um pó, um blush aqui, ó, cabelo preto, assim, essa cara branca tá parecendo a Mortícia. Meu Deus do céu, eu tô morta mesmo, morta para o mundo e viva para Deus, aleluia. Pessoal, hoje o Senhor pela manhã ministrou meu coração uma frase que eu falei num culto que nós tivemos, né, de oração no domingo, e o Senhor ficou martelando essa frase na minha cabeça, né, e eu queria compartilhar de novo, né, a ministração que o Senhor fez no meu coração com vocês, porque para mim tem me edificado muito, tem abençoado muito a minha vida. E a frase vocês já vão saber daqui a pouquinho, que é o nosso tema da mensagem de hoje. Antes da gente começar, eu queria fazer umas perguntinhas para vocês. Vocês acham que uma pessoa que fala muito sobre livros, essa pessoa, por falar sobre livros, ela é uma boa leitora? O que vocês acham? Vocês acham que alguém que fala bastante sobre comida, né, alguém que gosta muito de comida e fala de vários pratos, porque essa pessoa fala muito de comida, essa pessoa, ela é uma chefe de cozinha? O fato da pessoa falar sobre algo, o fato da pessoa comentar muito, né, ser algo muito rotineiro na vida da pessoa, falar sobre alguma coisa, significa que essa pessoa ela é mestre nisso do que ela está falando? O que você acha? Uma pessoa que fala muito de regime, necessariamente ela é magra? Não necessariamente, né, pessoal? Então, o que eu quero falar hoje com vocês? Uma pessoa que fala muito sobre fé, necessariamente essa pessoa é alguém que possui fé? O que vocês acham, pessoal? Falar sobre algo pressupõe que essa pessoa tem domínio sobre isso que ela está falando? Você tem falado muito sobre fé ultimamente? Eu tenho falado muito sobre fé ultimamente. Nossa igreja está fazendo um projeto de 49 dias falando sobre fé, estudando sobre a fé. Mas será que necessariamente, pelo fato de nós estarmos falando sobre fé neste tempo de pandemia, faz um ano que a igreja vem ensinando acerca da fé, de permanecer firme no Senhor, será que o fato de nós falarmos, né, constantemente sobre fé, significa que nós sejamos pessoas de fé? O que você acha? O que vem à sua mente? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Lá em Tiago, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Tiago 2:14, a gente vai ler a primeira parte, né? A parte A. Tiago 2:14 diz assim, eu já tô com a minha colinha aqui, por isso que às vezes eu fico olhando de lado, tá, pessoal? Porque a minha colinha tá bem aqui, para eu não demorar, né, abrindo a Bíblia. Então a Bíblia já tá aberta aqui para mim, tá bom? Tiago 2:14 diz assim, ó, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras, né? A nossa fé, a fé dos cristãos, ela é baseada única e exclusivamente em Jesus, certo? E Jesus, ele é vida. Bom, se Jesus é vida, o que isso significa para nós? Significa que a nossa fé, ela deve ser uma fé viva, né? Uma fé que está em movimento. É assim que eu interpreto o texto que nós acabamos de ler de Tiago 2:14, né? Como é que eu posso dizer que eu tenho fé se eu não tenho obras, né? Como é que eu posso dizer que eu creio em Jesus, que é a vida, e a minha fé é uma fé morta, é uma fé estagnada, é uma fé sem movimento, né? A nossa fé, infelizmente, né, com o passar do tempo, depois da nossa conversão, ela tende a estagnar. O que é estagnar, né? Ela tende a estacionar.
Então nós temos ali aquele momento, né, de conversão a Cristo, de entender quem é Cristo e crer naquilo que o Espírito Santo está ministrando dentro de nós, né, de que Jesus é o Senhor, de que Ele morreu naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar. A gente tem essa fé vívida, ávida, né, e a gente vai lá e corre, se joga para os braços de Jesus. Mas depois da nossa conversão, geralmente existe um processo de esfriamento ou um processo em que essa fé ela fica um pouco estacionada mesmo, estagnada. E aí o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é o motivo pelo qual, com o passar dos anos, a nossa fé, que era tão linda no primeiro amor, ela começa a ficar estagnada. Você tem ideia do porquê que acontece isso? Você passa pela sua cabeça qual será o motivo, né, da nossa fé em um momento ser tão crucial para a nossa conversão e fazer tanta diferença na nossa vida, e em outro momento essa fé não passar de algo puramente técnico, mecânico, né? O que pode estagnar a sua fé, o que pode barrar a sua fé, o que pode fazer a sua fé estacionar são as suas emoções, os teus sentimentos, as minhas emoções e os meus sentimentos. É por isso que o título dessa mensagem que Deus vai ministrar ao nosso coração é A Fé Não Sente. Não sei se você chegou a ver o post que a gente fez, né, para chamar você para este momento de adoração ao Senhor através desse culto. E é exatamente isso que estava escrito lá no nosso tema. A fé não sente. Parece uma frase sem sentido, né? Talvez se um professor de português estiver lendo essa frase, estiver visto essa frase, ele vai falar, meu Deus, que loucura. É totalmente errada essa frase. Mas eu quero que você se atente no sentido, né, no conceito que tem por trás dessa frase. A fé não sente. O que pode estagnar o meu processo de crescimento em fé e o seu processo de crescimento é a sua emoção, é a sua fé. Bom, os sentimentos, as nossas emoções, elas nos limitam, né? As emoções são limitadas, os sentimentos são limitados, mas a nossa fé, ela é eterna. A nossa fé não acaba, porque a nossa fé é em Cristo, e Cristo é a vida eterna, então ela nunca vai acabar. Mas hoje, eu e você, a gente vai aprender com alguns homens, né? Eu falo homens, né? Mas no sentido geral, né? Alguns personagens bíblicos, apesar de que vão ser todos homens, que vão nos ensinar nessa noite como a gente pode ultrapassar o limite desta fé que ficou estagnada por conta das emoções. Eu quero te convidar nesse momento a você prestar muita atenção no que você vai aprender através da vida destes homens, né? O princípio da emoção que limita a sua fé e o princípio de uma fé pautada na vida que é Cristo e, portanto, ilimitada, né, em movimento. Vamos lá, então? Você está disposto? Está afim? Está querendo mesmo? Se você está querendo, então o Espírito Santo vai falar com você. Olha lá. O primeira emoção, o primeiro momento que eu quero conversar com vocês, se você estiver aí anotando, é assim, ó. A fé não sente ofensa, a fé não sente raiva, a fé não sente desejo de vingança. Bom, o personagem bíblico, né, o ator bíblico que o Espírito Santo ministrou no meu coração, para que nós entendamos que a fé não sente raiva, vingança ou ofensa, foi Noé. Vamos ler comigo aqui o texto que está lá, deixa eu ver aqui a referência. Gênesis 6, se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar comigo. Gênesis 6, do 11 ao 17. Eu vou tentar fazer a leitura rapidinho, tá? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado e a acabará em cima.
e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, debaixo do que há na terra, tudo se expiará. Bom, pessoal, se você imaginar o contexto que estava acontecendo, a gente está falando aí de eras e eras e eras passadas, num período em que tudo ainda era relativamente novo na Terra, né? Em termos de fenômenos, né? Em termos de manifestações geológicas, tudo era relativamente novo se comparado a tudo que nós já sabemos sobre as manifestações da Terra hoje em dia. Então, quando o Senhor apareceu para Noé e disse para ele que inundaria a terra num dilúvio, eu imagino que na mente de Noé deve ter dado um bug, né? Pã, que nem faz o computador, porque isso não era algo comum, aliás, não é nos dias de hoje, a não ser em São Paulo lá, né? Que quando dá uma chuvinha já inunda tudo, infelizmente. Mas na época não era assim. Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, né? O pastor tá aí online, ele pode me corrigir se eu estiver errada. Mas se eu não me equivoco, não havia chuva nessa época. A terra, a água, ela, né, tinha aquelas ondas de vapores subterrâneos, algo neste sentido. Então, a própria chuva já era um fenômeno um tanto quanto raro, né? Um tanto quanto desconhecido para Noé. E aí vem Deus e diz, olha, a casa vai cair pra galera aí. Geral tá me deixando, de cabelo branco. Eu não tô aguentando, né? A maldade, né? O pessoal tá pisando na bola muito feio. Então eu vou ter que dar uma exterminada de leve na galera e vou manter você. E enquanto de você eu vou fazer uma nova nação, um novo povo, uma nova nação, uma nova humanidade de você e dos seus descendentes. Bom, eu imagino, se Noé, né, tinha as mesmas características humanas que eu tenho, eu imagino que o sentimento de Noé naquele momento, primeiro foi de estranheza, né, talvez muita estranheza, e posteriormente, enquanto ele construía a arca, provavelmente ele sentiu raiva, provavelmente ele sentiu indignação, provavelmente ele se sentiu humilhado. Por quê? E eu vou explicar agora. Alguns teólogos acreditam que o período da construção da arca variou mais ou menos entre 80 a 100 anos. Noé levou para construir a arca. Então ele estava no meio de um povo corrompido, no meio de uma humanidade ruim, né? Com uma ordem um tanto quanto absurda, né? Um tanto quanto fantástica, a ordem que o Senhor tinha dado para ele. Se não havia, né, tanto conhecimento do domínio da terra, obviamente também não havia tanto conhecimento de mares, de navegação, e ele estava construindo um barco, um navio, né, uma arca para navegar, uma coisa totalmente estranha. Aí você imagina o que essas pessoas, né, que viviam ao redor de Noé durante 100 anos não fizeram com Noé. Imagina tanta humilhação, imagina tanto bullying. Se hoje a gente reclama do bullying, imagina numa galera que Deus estava querendo exterminar da terra, de tão bonzinho que eram, né? Então a maldade no coração desse povo era imensa, né? Era um povo realmente digno de extermínio. Então eles não viram Noé construindo essa arca, essa coisa tão inusitada, tão diferente, tão fora do comum, de uma forma tão tranquila e passiva, né? Provavelmente tiraram muito sarro, riram muito, fizeram tudo para atrapalhar, estavam ali 24 horas perturbando. E Noé tinha que construir um equipamento, um instrumento, né, que era a arca, colossal. Ele e os seus filhos, sem instrumento e sem recurso. Então você imagina tudo o que passou ali na mente, no sentimento, no coração de Noé. Muito provavelmente, o sentimento que ele teve foi de ofensa, se sentiu ofendido, né, pelas pessoas que estavam ali. Muito provavelmente sentiu raiva, né? Eu sei que ele era um homem escolhido por Deus e era santo, mas era sujeito às emoções, então provavelmente sentiu raiva. E quizás ali, né, talvez um pouquinho de sentimento de vingança. Né? Vocês estão rindo? Vai ver quem ri por último ri melhor.
eu não vou pregar mais para vocês, não vou falar mais nada, não vou dar testemunho, eu não sei, né? E talvez eu e você sejamos da mesma forma, né? Quando temos uma missão, um dever, uma função, um objetivo, né? E nós temos à nossa volta tantas dificuldades, tantas pessoas, né, tentando puxar o nosso tapete, tantas pessoas não querendo ver o projeto concluído. Talvez eu e você, quando tenhamos um projeto para fazer, um plano, um sonho, uma proposta, e nos falta o recurso, como faltava para Noé, e nos falta a sapiência, nos falta o conhecimento para fazer aquilo funcionar. Talvez quando eu e você estamos diante de uma situação que precisa, né, da nossa atuação ali 24 horas, o nosso esforço, e a gente olha para a situação, né, e fala, não dá, não quero, tá tudo dando errado. Dentro da minha própria casa, eu tenho inimigos dentro da minha própria casa que jogam contra mim. Talvez eu e você, por conta dessas emoções que também estavam presentes ali, muito provavelmente na vida de Noé, talvez eu e você, nós tivéssemos parado no meio do caminho. Quantas vezes na sua vida, se você analisar enquanto você estava construindo as suas arcas, né? Porque nós construímos arcas, né, ao longo da nossa vida. Cada situação demanda um tipo de construção. Talvez você já desistiu de construir inúmeras arcas que o Senhor te mandou para te livrar de inúmeros dilúvios particulares, pessoais. Vocês estão entendendo a metáfora? Mas talvez você tenha desistido por conta desse sentimento de raiva, de ofensa, de sensação de vingança, de humilhação. E aí você abortou o projeto da construção da arca e você afogou o seu sonho, né? Você submergiu ali no meio daquele dilúvio que estava à sua volta. Mas Noé não, né? Apesar de eu acreditar que ele tenha tido sim, né? Talvez não nessa dimensão como eu tenho, mas que ele tenha tido sim uma certa parcela de sentimentos, né? Como eu tenho falado, né? De ofensa, de raiva. Se sentiu ofendido porque faziam provavelmente bullying, raiva porque as pessoas estavam erradas. Opa, tivemos uma... Tá tudo certo aí, André? Tá, né? As pessoas estavam erradas né, e ficavam tentando puxar o tapete, bom, enfim. Mas a fé de Noé foi uma fé em movimento, foi a fé que Tiago 2 estava ali nos provocando, né? Que Tiago provocou toda a geração da igreja ali, e até hoje Tiago nos provoca, ele fala, você tá falando que você tem fé? Ok, então deixa eu ver a tua fé. E aí Noé nos mostra a fé dele em movimento. Porque apesar de toda a dificuldade, apesar de toda essa confusão, ele constrói a arca sem ter nenhum modelo prévio, né? Só seguiu a orientação do Senhor ali. Não tinha nenhum modelo para que ele pudesse equiparar, não tinha ferramentas que ele pudesse copiar, não tinha nada. Mas ele foi até o fim, né? Período aproximado de 80 a 100 anos, ele foi até o fim, né? E qual foi o resultado? Qual foi a consequência desta fé em movimento de Noé, né? Qual foi a consequência dele ter feito a fé dele superior às emoções, né? Qual foi o resultado dele ter vencido a limitação de uma fé normal, terrenal, natural, para envolver-se um nível de fé que não sente, né? A fé que você precisa sentir é a fé que não sente. Qual foi o resultado disso? Bom, o resultado é que Noé, com sua fé em movimento, livrou a humanidade da extinção, né? Por conta de sua fé em movimento, por conta de não ter dado ouvido a si próprio, ao que sentia, né? Que às vezes parece não, certeza, sempre os sentimentos nascem no nosso coração sem que a gente queira, né? O nosso coração é voluntarioso, o nosso coração é genioso, ele parece que tem vida própria, né? Então, apesar desses sentimentos possivelmente terem surgido no coração de Noé, sem que ele quisesse, por vontade própria, ele venceu estes sentimentos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então não há desculpa. Talvez você possa falar assim, mas eu não queria sentir isso, eu não queria pensar isso, eu não queria desejar isso, eu não queria. Ok, eu concordo com você. Isso pode nascer de uma forma involuntária dentro do teu coração, até porque também pode vir de fora, né, como dardos inflamados do inimigo, como a palavra diz. Mas a escolha para exercer uma fé que não sente, esta sim parte de você. Essa sim
é o seu livre-arbítrio em exercício. Você pode não controlar o surgimento das suas emoções, mas você pode controlar o que você vai fazer com a sua fé. Amém? Bom, o segundo ensinamento que a gente pode aprender acerca da fé que não sente é que a fé não sente insegurança. Um bom exemplo disso que eu queria compartilhar com vocês é o nosso amigo Abraão, né? Não tinha como não falar de Abraão, uma vez que Abraão é o pai da fé, né? Conhecido e tido ali na Bíblia como pai da fé. Deixa eu dar uma arrumada aqui, né? Vocês nem falam nada, que eu tô parecendo a Medusa, vocês nem me avisam, ó, como vocês são amigos, né? Ó, olha lá, ó, tudo doido aqui. Bom, deixa assim mesmo, vai. O que importa é a palavra. Aí, olha só o que diz lá em Gênesis 12:1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Pessoal, olha só, que coisa mais extraordinária. Pensa comigo. Abraão, até então, morava, né, no clã do seu pai, lá em Ur, na cidade que era Ur dos Caldeus. Se eu não me equivoco, né, posteriormente o que ficou sendo conhecido como Babilônia. Então, pessoal, ali em Ur dos Caldeus, Abraão era um homem bastante conhecido, bastante proeminente. Era um homem bastante que tinha status, que tinha uma posição, né, uma posição proeminente na sociedade. O pai dele era um homem que fazia as esculturas, era um homem, né, minha genra, ai que linda. Ai, lindas são vocês, beijos. Era um homem ali que tinha uma posição, né? E aí, de repente, né, tinha status social, tinha status econômico, financeiro, tinha, né, a segurança da família, tinha a segurança dos amigos, né, tinha a segurança de ser alguém praticamente intocável, né, de ser alguém praticamente ali protegido pelo seu próprio clã. E do nada, né, do universo veio a voz do Senhor e diz: Abraão, sai, dá um vazare, Abraão, perna para que te quero. Eu fico imaginando, né, o que eu sentiria ali naquele momento. Na verdade, a minha família, né, eu e o André e meus filhos, nós tivemos a oportunidade de passar por algo, assim, bem petitico, parecido com isso, né? Sair da nossa terra, sair da nossa parentela, deixar nossas mamães lindas, maravilhosas, deixar nossos familiares, deixar nossos amigos, nossos discípulos e irmos para uma terra, né, que não conhecemos, enfim, né, quando nós fomos fazer missão. Se nós que estávamos ali naquele momento, né, era algo que nós realmente queríamos, era um sonho realizado, poder ir a outra nação pregar de Jesus. E o nosso coração, né, palpitava e dava aquele frio na barriga, aquele anseio, aquele temor: será que vai dar certo? Será que não vai? Meu Deus, saudade, meu Deus, como é que eu vou fazer para não comer paçoca? Que no Chile não tinha paçoca, essas coisas todas. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E eu que, né, tô aqui tão fácil, eu tinha já internet, telefone, tudo fácil. Imagine Abraão, né? E Abraão, quando Deus falou com ele, não sabia para onde ia. Só falou: Deus, sai. Ok, sai para onde, quando, como, por quê, o que eu levo, o que eu não levo? Abraão, não pergunta, cara, só sai. E foi exatamente isso, não vou contar, né? Aí vocês já sabem a história. Então, quais os sentimentos que podem ser produzidos nessa situação? Obviamente, insegurança. Gente, é óbvio que Abraão, muito provavelmente, eu não sou vidente, graças a Deus, né? Mas pela sapiência das emoções humanas, a gente pode deduzir que Abraão passou por um momento ali muito grande de insegurança, né? Algo interno. Ai, pastora, você está falando heresia, porque Abraão era o pai da fé. Óbvio que ele era o pai da fé, mas exatamente pelo fato dele ser o pai da fé que eu estou dizendo que muito provavelmente ele teve sentimentos contraditórios dentro do coração dele. Porque ele decidiu, pelo livre-arbítrio dele, os calvinistas que me perdoem aí, ele decidiu pelo livre-arbítrio dele, ele pôs a fé dele acima daquilo que ele estava sentindo. É exatamente por isso que eu acredito que Deus o chamou de pai da fé. Porque apesar de estar inseguro, apesar de estar com o seu sentimento um tanto quanto instável naquele momento, olhando para a situação e pensando: o que eu vou fazer?
sem os meus familiares, sem os meus amigos, sem a minha situação confortável, sem o meu status quo de líder do clã, sem a minha posição financeira confortável, sem a minha posição de homem proeminente. O que eu vou fazer sem tudo isso? Muito provavelmente ele estava pensando nisso. Mas a fé dele naquele que o chamou, sem nem muitos detalhes, superou, ultrapassou, foi além, inimaginavelmente, de uma forma indescritível do que as emoções dele estavam dizendo naquele momento. Sabe, minhas irmãs, meus irmãozinhos lindos do meu coração, a insegurança é algo que trava a sua fé de tal forma que você passa a ser, me desculpa a palavra, não fica bravo comigo, porque eu também sou igualzinho, tô no mesmo barco que você. Passamos nós a sermos medíocres. Infelizmente essa é a palavra, medíocres. Imagina se nesse momento Abraão tivesse permanecido na sua segurança, na sua estabilidade, dito assim, olha Senhor, eu acho que isso é coisa do meu coração, na verdade não pode ser o Senhor que está falando, porque Deus não ia falar uma coisa incompleta, Deus não é Deus de confusão, então eu devo ter entendido errado, eu vou ficar por aqui mesmo, Deus me usa aqui mesmo. O que seria de Abraão? Seria um nada. Quem é Ur de Caldeus? Quem são os caldeuses, não sei. Quem são? Você conhece alguém daquela época de Ur dos Caldeus que não seja Abraão? Não conhece, ficaram perdidos na história. Assim seria a vida de Abraão, medíocre. Mas porque a fé dele sobrepassou, a fé dele foi além, a fé dele venceu a emoção, a fé dele sobrepassou o natural, sobrepassou aquilo que é comum e corrente. Ele saiu do lugar onde ele estava, da segurança dele, foi para um lugar de totalmente insegurança e instabilidade. E ali, sabe qual foi a consequência da fé viva, da fé em movimento de Abraão? Ele deu origem ao processo de Canaã. E aí eu coloquei processo de Canaã porque é mais do que um território, é mais do que o êxodo de um lugar para outro. É uma história de Canaã, onde surgiu o povo de Israel. Tudo que você conhece, a maioria das narrativas bíblicas, surgiu ali naquele lugar onde Deus levou Abraão. Então é mais do que um espaço, é mais do que um local. Eita! Deus não estava chamando Abraão para sair de uma terra para ir para outra terra. Isso não era o propósito. Deus estava chamando Abraão para sair de um universo natural para um universo extraordinariamente sobrenatural, chamado Canaã. Ali foi onde tudo começou. Então, a sua segurança humana, eu vou falar para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. A minha segurança humana, o que é humano, o que é a sua segurança humana? O seu trabalho é uma segurança humana? Sim. O seu conhecimento acadêmico é uma segurança humana? Sim. Sua família, seu cônjuge, seus filhos, é o seu dinheiro. Que mais? Onde está a sua segurança humana? Deixa eu falar uma coisa para você. A sua segurança humana nada mais é do que uma prisão. Nós ficamos presos quando nós nos sentimos seguros nessa estabilidade mentirosa que esta terra nos dá. Porque tudo isso é efímero, é passageiro. Como um sopro vai, como um sopro vem, tudo se perde. Hoje você tem o seu trabalho, amanhã você pode não ter, pode ter outro melhor, pode ter outro pior, eu não sei. Hoje você tem os seus filhos dentro de casa e amanhã eles vão embora. O que minha mãe sentiu quando eu fui morar fora para fazer faculdade? O que a mãe do meu esposo sentiu quando ele foi morar fora para vir atrás de mim? O que você sentiu, Dedê? O que, se você coloca a sua esperança em pessoas, em fatos, em situações, se isso é o que te garante estabilidade e segurança, pobre de você, pobre de mim, pobre da pessoa que crê que a estabilidade, a segurança é aquilo que faz a pessoa livre de preocupações. É ao contrário. O sentimento de estabilidade nas coisas terrenas é a maior das prisões que um cristão pode ter. Porque quando você se sente seguro, você deixa de ouvir as orientações de Deus, porque o seu Deus passa a ser a segurança que você tem nessa terra. Pensa nisso. Vamos colocar nossa fé em movimento a partir de hoje, dizer, Deus, eu quero ser prudente sim, como a Bíblia diz, eu quero ser responsável sim, mas a minha prudência é dentro da tua vontade, a minha responsabilidade dentro da tua vontade, não naquilo que o mundo pode me oferecer.
Quem tá entendendo aí, pessoal? Tá dando para entender? Sim ou não? Deixa eu ver que horas são. Galerinha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Por incrível que pareça, nós estamos praticamente terminando. Eu não sei se eu falei rápido demais, parecendo uma maritaca, ou se tá certinho esse tempo mesmo. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Outro sentimento. Então, a primeira coisa, né? A fé que não sente. Ela não sente raiva, ela não sente ofensa, ela não sente desejo de vingança, né? Então, se você deixa de agir, né, segundo a vontade de Deus, porque você tá com raiva de pessoas, se você deixa de agir porque você tá se sentindo ofendido, se você deixa de ter fé, de agir em fé, porque você quer se vingar, a fé não sente estabilidade naquilo que é humano. Então, se você está deixando de agir em fé porque você está preso nessa sua pseudo segurança, então eu quero dizer para você que hoje é momento de você tirar todo o sentimento da tua fé. É momento de você fazer a sua fé o mais isenta possível de qualquer sentimento humano, de qualquer emoção humana, salvo aquilo que veio do Senhor, né? Então vamos lá. Terceiro sentimento que a fé não possui. A fé não sente rejeição. Uau! E eu acredito que este é o ponto. Entendi por que a gente tá com o tempo, porque essa é a parte mais difícil, mais complicada de todas, né? A fé não sente rejeição. E o Espírito Santo ministrou no meu coração para nós falarmos sobre rejeição. Um camaradinha, uma pessoinha, quando eu chegar no céu, eu vou tocar umas harpas com ele, porque ele é incrível, né? É um homem realmente segundo o coração de Deus, né? Mas eu vou te mostrar hoje que muito provavelmente Davi sofreu ali com o bichinho, né? O sentimento tentou atacar Davi com o sentimento de rejeição. Se você quiser acompanhar comigo, a gente vai fazer essa leitura lá em 1 Samuel, o capítulo 16, do 1 ao 15. Brincadeira, do 1 ao 5. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então, ele convidou Jessé e os filhos dele para o sacrifício. Vamos parar por aí, daqui a pouco a gente lê mais um pouquinho. Então, olha só. Contexto da história. A Vandinha tá por aí? Vandinha, eu vou contar aqueles contextos que você gosta, tá, Vandinha? O contexto da história é naquela época em que Saul, né, foi ungido, o primeiro rei de Israel, na época que eram os juízes. Israel pediu um rei porque queria ser igual aos povos, né, vizinhos. Deus instituiu Saul, tava tudo bacaninha, e de repente o coração de Saul se desviou do Senhor e fez aquilo que o Senhor não aprova. Então o Senhor, né, nesse momento que nós lemos aí, revelou seus planos para Samuel, que era o profeta do Senhor, dizendo: olha, Samuel, apesar de Saul estar no governo, eu vou ungir outro rei. E este rei está lá na casa de Jessé. Pega o seu camelinho, nem sei se era camelo, põe o seu Nike no pé e vaza. Vai lá para a casa de Jessé e vai ungir o rei. Só que mal sabia Samuel que Jessé tinha nada mais, nada menos do que 8 filhotinhos lindos e maravilhosos. Chegando lá, o povo da aldeia, da vila onde o Jessé morava,
ficou, né, assim, ó, lá vem Samuel, Samuel, galera, Samuel, Samuel. Porque Samuel, pensa numa figura que era, assim, famosa na época, né? Era uma autoridade, era o profeta, era o cara mesmo, né? Samuel era o profeta que proferia, inclusive, juízo, né? Tinha ali a figura de juízo também. Então, assim, foi uma visita ilustre na cidade, né? Ficou aquele alvoroço na cidade, aquele Samuel, 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 Samuel. E aí Samuel chega, do nada, fala, Jessé, come here, please. E aí vem Jessé, né? Com aquela cara desconfiada, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que os meus meninos fizeram? O que os meus bichinhos fizeram? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Olha aqui, Jessé, o negócio é o seguinte, eu vim sacrificar com a galera aqui da sua cidade, eu vim prestar culto ao Senhor, eu vim render um culto ao Senhor, e eu quero você e seus filhos comigo na mesa, a gente vai fazer o sacrifício junto ao Senhor. Gente, pensa, se você acha que receber convite para ir em casamento de parente rico é honra, você não sabe de nada, inocente. Olha, esse convite que Samuel fez para a família de Jessé era o melhor convite de todos. Era o maior, era o suprassumo. Você oferecer sacrifício ao Deus vivo, fazer o ritual de adoração ao Deus todo-poderoso, maravilhoso, lindo, bonito, cheiroso, com Samuel. Gente, não tinha evento mais top das galáxias do que esse daí. Não tinha. Era o evento suprassumo de todos os tempos. Talvez, né, eu me arrisco a dizer assim, que agora não tá vindo na minha memória, talvez foi o convite mais chique do Antigo Testamento. Talvez, não sei. Se você acha que foi aí, teve outro momento em que alguém foi convidado para um evento tão chique assim, você coloca aí no chat pra gente ver. Mas pra mim, esse daí foi o convite mais suprassumo de todos. E aí, então, vem Jessé com os 7 filhos, né, na casa, fazer ali a refeição e oferecer o culto, o sacrifício ao Senhor. E aí Samuel revela o plano de Deus, né? Falou, ó, galera, vocês estão achando que, né, eu vim aqui por um objetivo específico, eu vou ungir o rei. Aí passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, vocês sabem da história, né? Passou os 7 filhos lá desse menino aí, do Jessé. E Samuel cada vez mais triste, que não chegava. Meu Deus, será que eu entendi errado? Será que não era para fazer nada disso? Cadê? Não tem? Cadê? E aí Samuel faz a seguinte pergunta em 1 Samuel 16:11. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, olha menina, tava até esquecendo. Eu tenho lá aquele caçula lá, como é que é o nome dele? Me ajuda aí, gente. O Davi, eu tenho lá o Davi. Mas não liga não, olha o que ele fala aqui depois. Eu tenho o caçula lá, mas ele tá cuidando das ovelhas. O que você entende com essa frase? Mas ele tá cuidando das ovelhas. O que você entende disso? Eu tenho 2 filhos. Olha, um é bastante inteligente, um tá fazendo faculdade, né? E o outro fica lá em casa. Olha, eu tenho 2 amigas bem legais, mas uma eu sempre chamo pra sair comigo, pra passear. A outra eu mando mensagem de vez em quando. Olha, tem vários funcionários na minha empresa, mas olha, esse aqui é o cara, hein? Vem cá, gente, vem cá. Esse é o melhor. É mais ou menos isso, né? Naquele momento, Jessé estava falando, meus 7 filhos, né, que os dignos de serem reis, os dignos de serem, né, assim, uma posição, o foco do meu olhar, o foco dos meus pensamentos, o foco dos meus projetos, né, onde eu projeto um futuro, onde eu projeto sonhos, onde eu projeto, né, perspectivas grandes, são esses 7. Mas o outro tá lá. É meu filho, verdade, mas tá lá com as ovelhas. Então, muito provavelmente, né? Muito provavelmente, o coração de Davi possa ter sido aí contaminado por 2 sentimentos que acometem, né, praticamente 99,9% da população mundial em algum momento da sua vida, que é a rejeição e o complexo de inferioridade. Porque se você sabe que na sua casa vai ter um evento mega top, ultra das galáxias, e você não é nem convidado, no mínimo, você se sentiria esquecido, sim ou não? Se fosse você nessa situação, talvez você se sentiria inferior, talvez você se sentiria rejeitado. Eu acho que sim.
Provavelmente sim. Mas sabe o que acontece? A rejeição e o complexo de inferioridade são os piores sentimentos de todos. Não tem como você se sentir pior do que alguém abandonado que não é digno de ser amado, alguém inferior, né? É você olhar para si mesmo e dizer, não tenho valor, né? Realmente eu não sou digno de ser amado, ninguém me ama. Você olhar para si mesmo e não ver-se como o Senhor te vê. E quando a nossa fé passa por tipos de sentimentos assim, sabe o que acontece? A gente perde a força. A gente diz, não vale a pena. Para quê? Para que lutar? Para que tentar? Para que abrir as asas para voar? Para que fazer qualquer coisa? Nada tem propósito. Não tenho valor e não sou amado. Sou rejeitado, estou sempre sendo abandonado, deixado em último plano. As coisas importantes eu nem sou cogitado, né? Então, talvez quando você, desde o largo da tua vida, desde a sua infância, desde que você é pequeno, eu não sei a sua história, mas com certeza em algum momento o inimigo tratou de fazer você se sentir inferior, fazer você se sentir rejeitado. Talvez por um pai, por uma mãe, talvez um amigo, uma amiga, um irmão, seu próprio cônjuge. Talvez ao largo de toda a tua vida, isso aqui foi semeado no teu coração, né? Você se sentir alguém tão baixo, tão sem valor, que realmente é alguém não digno de ser amado. E quando você passa a sua fé por esse tipo de emoção, por esse tipo de sentimento, então a sua fé atinge um nível de estagnação como em nenhum outro sentimento. A rejeição e o complexo de inferioridade é o que mais pode estagnar a tua fé, porque faz você pensar que não vale a pena, que não tem sentido. Para que você vai fazer? Mas naquele momento em que Davi entrou, a Bíblia diz, um rapazinho, tudo bem que um rapazinho de olhos bonitos, um rapazinho de boa aparência, mas um rapazinho. Quando ele entrou ali naquela sala de jantar, quando ele estava ali com todos os irmãos, o pai, Samuel e talvez as outras autoridades da cidade, e ele todo sujo, né? Provavelmente sujo, fedendo a ovelha, com a roupa cheia de pelo de ovelha suja. Talvez ele tenha ficado a tarde inteira deitado no mato, tocando ao Senhor e louvando ao Senhor. E tinha mato na cabeça dele, tinha mato no corpo dele. E quando ele entrou ali, talvez ele tenha pensado, puxa vida, que miserável homem que eu sou. Todo mundo aqui reunido, por que me chamaram? Para me humilhar mais? Para me fazer sentir pior? Talvez ele tenha pensado isso, mas no momento em que ele entrou na sala, o Senhor não viu nada além do que o lindo, doce coração de Davi, né? Tudo aquilo que ele tinha no exterior não fazia a menor diferença para Deus. E aí foi quando Deus disse para Samuel, Samuel, pega todo esse óleo ungido, derrama na cabeça do meu filho, como se fosse eu descendo do céu, abraçando o meu filho, ungindo o meu filho, limpando o meu filho, mostrando para o meu filho, filho, eu te lavo com o meu amor de cima a baixo, de um jeito extraordinário, eu banho você nas águas do meu amor. Talvez seja isso que o Senhor tenha dito para Davi naquele momento, quando ele foi ungido. Eu não acredito que Davi tenha ouvido, estou ungindo você como rei de Israel. Naquele momento, para mim, o que Davi ouviu dentro do coração dele, eu estou envolvendo você com os meus braços de amor. Porque quando ele entrou na sala, os olhos para ele eram de rejeição. Quando ele entrou naquele lugar, eu estou dizendo sala, mas naquele ambiente, as pessoas pensaram, o que ele está fazendo aqui? Quem que ele pensa que é? Eu acho que o primeiro filho era Abinadab, se eu não me engano, o primeiro filho de Jessé, eu não sei. Tô esquecendo os nomes, mas o mais bonito, o mais alto, o mais forte. Talvez ele tenha pensado, cara, você é ridículo, você tá fedendo, desculpa a palavra, você tá fedendo a cocô. Vai embora. E ele sentiu o olhar das pessoas sobre ele. Tanto que ele nem tinha sido considerado. E assim que ele entra, o óleo da unção do Senhor cai sobre ele. E a mesma medida que o óleo vai descendo sobre ele, é a mesma medida em que ele vai se sentindo amado, cuidado, protegido.
é que ele vai se sentindo limpo, purificado, único e exclusivo na face da terra. Tanto que até o fim da vida, com um pequeno lapso aí, uma pequena escorregada, pequena grande escorregada, mas que não vem o caso agora, até o fim da vida, né, ele foi tido aí como o homem segundo o coração de Deus, né? O que a fé dele fez? Ele colocou a fé além dos sentimentos, né? Depois que ele recebeu esse banho de amor, ele foi fatal, né? Ele foi impiedoso contra todo o império das trevas, né? Ele foi brutal. Um cordeiro manso diante do Senhor e brutal contra o império das trevas. O primeiro evento que ele fez quando ele saiu dali, né, evento grande, foi cortar a cabeça de Golias, né? Ele ganhou fama, ele conquistou terras, ele lutou ao lado de Saul, ele foi colocado como rei depois de não sei quantos anos, reinou sobre Israel e junto com Judá por 40 anos, somando o total. Qual foi a consequência desta fé que foi além dos sentimentos? O que isso causou? A consequência foi que ele expandiu o reino do Senhor. Se Abraão veio para Canaã e teve todo aquele processo, né, que a gente conhece da história, em Davi, que estava banhado de amor, ele expandiu o reino do Senhor, né? Então, desse reino do Senhor é que veio o nosso Salvador, né? Da linhagem do rei Davi, veio o nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. Então, se você quer ter uma fé em movimento, uma fé que responde à pergunta que Tiago fez para nós lá em capítulo 2, versículo 14, a sua resposta é essa. Você tem que dizer para sua fé: a minha fé não sente. Coração, você pode até sentir, viu, coração? Não é coração vocês, não, tô falando seu coração. Você pode até sentir, você pode sentir o que você quiser, mas eu sou superior ao que eu sinto. Parece meio contraditório, meio paradoxo, né? Paradoxal, desculpa, né? Você falando com você mesmo, mas é exatamente isso. Você não pode impedir que os teus sentimentos fluam dentro de você, nasça dentro de você, porque você faz parte de um sistema que vai tocar você de formas inimaginavelmente boas e inimaginavelmente ruins. Então, às vezes, essas emoções são sem controle, são involuntárias. Mas você pode decidir o que você vai fazer a partir dela. Isso sim está no controle das tuas mãos. A fé não sente. É hora de você colocar a tua fé em movimento de novo. É hora de você domar tuas emoções. Você pegar as rédeas das suas emoções e dizer assim: olha, a minha fé é superior, porque a minha fé é em Cristo. Cristo é vida, Cristo é eternidade, Cristo é poder e a minha fé é nele. Deus não fica triste com o que você sente, Deus fica triste com o que você faz a partir do que você sente. Deus não julgou Elias quando estava com depressão na caverna. Deus ajudou Elias a sair da caverna e ele escolheu sair. Deus não está triste com o que você está sentindo. Talvez você esteja sentindo sozinho, depressivo, cansado, angustiado, com desejos carnais, desejos sexuais. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu sei que da mesma forma que Davi venceu o complexo de inferioridade, da mesma forma que Noé venceu a humilhação, da mesma forma que Abraão venceu a segurança, a estabilidade, que na verdade era uma prisão, você também pode vencer hoje as tuas emoções e tornar a sua fé viva e você ser lavado pelo óleo do amor do Senhor e sair por esse mundo de uma forma inimaginável, cortando a cabeça de todos os Golias, né? Falando mesmo, derrotando todos os profetas de Baal, mandando descer fogo do céu. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que se hoje você decidir tirar toda a emoção da sua fé e fazer a sua fé viver num nível sobrenatural, viver no nível além do humano, além do natural, você vai conseguir viver na dimensão do lugar onde o Espírito Santo atua. Se você quiser, né, feche os seus olhos e vamos orar, né, pedindo para o Senhor, para que Ele nos ajude a ter uma fé que não sente, ter uma fé ilimitada, uma fé eterna. E eu só quero abrir um parênteses antes da gente orar, para dizer o seguinte: Deus não é contra as emoções, tá, pessoal?
As emoções foram criadas por Deus, as emoções fazem parte. Desde que nós tenhamos claro o princípio de que a nossa emoção ela tem que ser redimida. Redimida de que forma? Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Então você pode ter emoções, mas as suas emoções têm que jogar a favor da tua fé e não contra a tua fé. Amém? Feche teus olhos se você quiser orar e pedir ao Senhor para que te ajude. Deus, em nome de Jesus, que nós queremos nesse momento, Pai, é agradecer ao Senhor porque o Senhor nos fez seres completos, com desejos, com emoções, com pensamentos, com intelecto, com tudo. Nós somos completos. Mas queremos agradecer mais ainda, Senhor Deus, porque a parte eterna de nós é o nosso espírito. E ali, Senhor Deus, é onde está a nossa fé. A nossa fé, Senhor Deus, faz parte, Senhor Deus, daquilo que nos liga ao mundo espiritual. É o nosso instrumento no mundo natural para alcançarmos o mundo sobrenatural. Portanto, Deus nos ajude, nos ensine, nos dá estratégia, nos dá a direção. Eu não sei, Deus, em nome de Jesus, nos ajude nessa noite a não basearmos, não pautarmos, Senhor Deus, não colocarmos a nossa fé sobre o crivo das nossas emoções, porque as nossas emoções nos corrompem, Deus. Mas ajuda-nos, Senhor Deus, a escolhermos pelo livre-arbítrio que o Senhor nos deu. Exercermos, Pai, essa fé sobrenatural, essa fé que vai além, essa fé, Senhor Deus, que não é no nível do humano, mas é no nível do Espírito. E possamos dessa forma, Deus, alcançar o teu coração, te agradar de verdade, como a Bíblia diz. Redime as nossas emoções, Senhor Deus, nos ensina a fazer com que as nossas emoções sejam a semelhança das emoções de Cristo, Pai. E assim nós vamos mesmo, Senhor Deus, conseguir te agradar e trazer, Senhor Deus, mais pessoas para perto do Senhor. É assim que nós oramos, Deus, agradecidas no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal?